Todo mundo diz que o amor de pai e mãe é um amor incondicional e que já nasce desde o momento em que os pais ficam sabendo da gravidez. O que eu digo é que as pessoas não se enganam ao dizer que realmente esse é o maior amor do mundo. Mas se enganam muitas vezes sobre quando esse amor nasce. Aí a história é diferente. Eu e a Pamela namoramos desde a adolescência e todo mundo sempre disse que a gente era feito um para o outro. Isso porque nós dois éramos muito, mas muito parecidos. De fato, a gente tinha os mesmos gostos, o mesmo jeito, as mesmas ideias, planos e sonhos. Entre esses sonhos, estava um especial. O de ter um filho. Mas não da maneira convencional. A Pamela queria ser mãe, mas não queria engravidar. E eu queria muito ser pai, e achava que já tinha muita criança no mundo abandonada que precisava de carinho. Por isso, desde a nossa época de namoro, a gente já falava em adotar uma criança. Muita gente pode parecer estranho, um casal jovem, saudável, com plenas condições de ter filhos, escolher adotar ao invés de ter um filho biológico. Mas pra gente isso sempre foi muito claro. Então, depois de 3 anos de namoro, 2 anos de noivado e mais 1 de casamento, a gente entrou na fila da adoção. Nossa, quanta coisa, né? Eu não sabia que para adotar uma criança era assim, tão difícil. Nossa, é mesmo. Além de entregar os documentos, ter que passar por curso preparatório, entrevista com psicólogo. E ainda tem assistente social e juiz. Ah, é verdade. E aí é que a gente mesmo vai entrar nessa fila. Ah, Henrico, pior de tudo é nem saber quanto tempo isso vai demorar. Eu queria tanto que isso desse certo logo, sabe? Eu também queria. Muito. Mas eu também sabia que não era assim tão simples. Ainda mais porque a gente fazia parte daquele grupo que tinha algumas especificações. No caso, eu e a Pamela, definimos que a gente queria um bebezinho. Não importava se era menino ou menina, mas a gente queria que tivesse no máximo 5 meses. E isso dificultava tudo. Durante essa espera, que a gente não sabia até quando poderia ir, a gente começou a pesquisar muito sobre adoção. Nós gostávamos de ler sobre histórias, ver famílias que tinham se formado. E foi em uma dessas pesquisas que a gente ficou sabendo da história de 4 irmãos que viviam em outro estado. Eles tinham perdido pai e mãe. Eram 4 crianças entre 3 e 10 anos que eram órfãos. Aquilo sensibilizou a gente demais. Era uma história que comoveria qualquer um que tem coração. Mas para Pamela, essa história tocou ainda mais. Ela ficou encantada por aquelas crianças. 3 meninas e um menino. E sem cerimônia nenhuma, ela sugeriu que a gente pudesse adotar todos eles. Claro que eu achei aquilo uma loucura. Eu recusei de cara a ideia. Ela só podia estar maluca propondo uma coisa dessas pra gente. Imagina, àquela altura a gente não tinha condição nenhuma. E no mais, a gente sempre tinha falado em adotar um bebê. E agora ela queria 4, de uma vez. 4 crianças já grandes. Sem chance nenhuma, a gente não tinha condição. Era um peso muito grande. Você sempre falou que existiam crianças abandonadas, que precisavam de amor. É, eu sei disso. Olha pra eles, Henrico. Eles perderam o pai e a mãe. Quem precisa de mais amor do que eles, hein? Pamela, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos combinar, não dá. Não dá. São 4 crianças grandes. Por favor, meu amor, por favor. Meu coração tá disparado. Sente aqui.
Eu tô sentindo uma coisa muito forte aqui dentro, sabe? Me deixa pelo menos entrar em contato, me deixa ver a situação deles. Mas não vai ter jeito, a gente ainda tá na fila, não é a nossa vez. Eu sei, mas você sabe que ninguém vai querer adotar essas crianças. Vai, me deixa tentar só saber sobre eles. Ela sabia que aquele era um caso excepcional. Então, mesmo a gente ainda estando muito atrás na fila, o e-mail que ela mandou foi respondido quase que na hora. A partir daí, foram muitas ligações, conversas, explicações. E quando eu vi, eu já estava me envolvendo com essa história sem perceber. Tudo pelo tanto que a Pamela ficou encantada. Aí, depois de alguns dias, a gente teve uma autorização para fazer uma chamada de vídeo com as crianças. Como eles moravam em outro estado, essa foi a forma que a gente encontrou para ter um primeiro contato. E foi o que aconteceu. O que eu tenho para falar é que depois disso, tudo mudou. Tudo. Depois daquele dia, depois do que aconteceu naquele dia, mudou tudo. Tudo mesmo. Assim que a imagem abriu e eu vi aquelas 4 crianças, meu Deus do céu, eu ainda me emociono ao falar, sabe? Ali na hora, a mais novinha, a Elisa, que na época tinha 3 aninhos, ergueu os bracinhos como quem pede colo. Ela olhou para mim e falou: papai, papai. Olha, eu me arrepio inteiro quando eu lembro. Foi muito emocionante, muito, inexplicável até. E olha que eu nunca fui manteiga derretida não, viu? Mas na hora eu não consegui conter as lágrimas. E quando eu olhei para Pamela, ela estava do meu lado, também chorando muito, muito. O que eu posso dizer é que se ainda a gente não tinha 100% de certeza sobre aquela loucura, pelo menos eu não tinha, a partir daquele momento, eu não tive mais dúvida. Aqueles já eram os meus filhos. Olha, foi mágico, foi impressionante. Nos dias seguintes, foram muitas chamadas de vídeo. A gente falava praticamente todos os dias com as crianças, até o dia que a gente pôde ir visitá-las. O primeiro contato foi aquela coisa meio estranha, sabe? Mas eu já sentia que não tinha mais volta. Já na segunda visita, a gente já pôde trazer os meninos para nossa casa, num sistema de adoção provisória. Quando as partes começam a conviver, tentam se adaptar. E quando a adoção ainda pode ser desfeita. Imagina, desfeita. Isso nunca aconteceria, nunca. Porque a gente já tinha certeza do que a gente queria, mesmo sabendo que não ia ser nada fácil. É como dizem, né? Não tem nada que não seja difícil que não possa piorar. Exatamente na semana que as crianças chegaram, a pandemia estourou de vez no Brasil. Foi logo no começo. E o que a gente já sabia que seria difícil, ficou muito, mas muito mais complicado. Tudo, né? Tudo no começo da pandemia ficou ainda mais complicado. Nós dois, pais de primeira viagem, com 4 crianças dentro de casa. 4 crianças que nós, querendo ou não, mal conhecíamos. Apesar de serem boas crianças, eram crianças traumatizadas, com muitas desconfianças. Sei lá Deus por tudo que elas já tinham passado, né? Então, muitas vezes, era difícil para nós a comunicação. Eu tô no meu limite, Henrico. Tá muito difícil pra mim. Calma, Pamela, calma. Parece que eles não estão felizes. Muitas vezes eu falo, ninguém nem me olha. Ficam nos quartos trancados só.
Só a Elisa, que aceita meu carinho. Você sabe que a gente precisa ter paciência, Pamela. Sei. Meu Deus do céu. A gente sabia que ia ser assim. A gente sabia. Eu só não sabia que junto com toda essa adaptação que já é terrível, ainda teria essa pandemia. A gente não pode sair, as crianças não podem ir para a escola, nem visita a gente pode receber em casa. Como é que isso vai dar certo, Henrico? Como? Vai dar certo porque a gente vai fazer dar. Olha aqui, meu amor. Olha pra mim. Eu tô aqui, entendeu? A gente tá junto nessa. Nós dois. Nós estamos juntos. E com os nossos filhos. Obrigada, amor. Você tem razão. Ai, eu tô muito estressada. Ai, eu sei, vai dar certo. É isso aí, vai dar certo, vai dar certo. A Pamela muitas vezes teve à beira de um ataque de nervos. Mas modéstia à parte, eu segurei bem todas as pontas. Não estava sendo fácil mesmo. Mas eu estava mais calmo, mais tranquilo. E aí eu fui conseguindo entender melhor cada um dos nossos filhos. Eles tinham mesmo cada um o seu jeitinho. Eram meio arredios, às vezes não queriam ser abraçados ou beijados, nem aceitavam nossa ajuda. Mas eu dei o espaço que eles precisavam e mostrei sempre que estava ali para ajudar. Principalmente mostrando que eu era um homem bom. No final das contas, a pandemia, que poderia ter sido a grande vilã da nossa adaptação e da adoção dos meninos, foi como um presente. Um presente que chegou meio torto, mas que a gente foi endireitando. Aquela realidade de 6 pessoas praticamente desconhecidas, tendo que conviver 24 horas por dia, fez com que as coisas caminhassem. E elas tinham que caminhar, né? Ou todo mundo ia enlouquecer ali dentro. A gente conseguiu se organizar e organizar a vida de todo mundo. Eu e a Pamela ajudamos muitos meninos nas aulas online. E com isso, a gente passou muito mais tempo junto do que passaríamos numa rotina normal. Isso fez com que a gente se conhecesse e se conectasse muito mais rápido do que se não tivesse pandemia. E é o que eu digo. Quando você está fazendo alguma coisa de verdade, de coração, quando você faz para valer, não tem como não dar certo. Hoje, as crianças confiam na gente. São muito mais amorosas, abraçam, beijam, pedem carinho. E nós aprendemos a ser pais na raça. O tal amor, que eu comecei falando que tantos pais dizem que nasce já na gravidez, nasceu pra gente na convivência. E com isso eu posso afirmar hoje, com todas as letras, que o amor paterno, o amor materno, não surge em uma maternidade. Ele vem do dia a dia. Ele vem do carinho, dos pequenos gestos, do cuidado, de um abraço inesperado, de uma florzinha que a sua filha pega no quintal e traz para você, do pedido do filho para ajudar numa tarefa, ou do olhar de uma criança de só 4 anos que não precisa dizer nada para te mostrar que você é tudo para ela, que você é todo o mundo dela. A nossa história pode parecer maluca, e para muitas pessoas ela é uma história maluca mesmo. Imagine você, do dia para a noite, ganhar 4 filhos. 4 de uma vez. Nós dois, eu e a Pamela, 0 de experiência. Nunca tínhamos nem passado perto de entender o que é ser pai, ser mãe. Você imagina, foi uma loucura mesmo. Mas uma loucura boa. De verdade. A melhor coisa que eu poderia ter feito em toda a minha vida. A nossa família. Uma família de 6 malucos. É o que eu digo. Somos em 6.
6 malucos, mas os malucos mais felizes desse mundo. E eu, o pai mais realizado desse universo.